Fala pessoal, bem-vindos ao Be Smarter. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo polêmico que vem de maneira lenta e perceptível mudando nossas vidas, mas que pode mudar radicalmente as coisas no futuro próximo. Fique até o final do vídeo para saber como a inteligência artificial pode afetar sua vida, seu trabalho e até mesmo a sua própria existência. Pode ser terrível e pode ser incrível, ainda não está claro, mas uma coisa é certa, não vamos controlá-lo. Go é indiscutivelmente o jogo de tabuleiro mais complexo que existe. Seu objetivo é simples, cercar mais território que seu oponente. Este jogo foi jogado por humanos nos últimos 2.500 anos, e é considerado o jogo de tabuleiro mais antigo ainda sendo jogado. Mas não são apenas humanos que estão jogando esse jogo agora. Em 2016, o AlphaGo, do Google DeepMind, venceu o 18 vezes campeão mundial em 4 das 5 partidas. Normalmente, um computador derrotando um humano em um jogo de xadrez ou damas não seria assim tão impressionante. Mas Go é diferente. O Go não pode ser resolvido pela força bruta. Ele não pode ser previsto. Existem mais de 10 elevado a 170 movimentos possíveis em Go. Para colocar isso em perspectiva, existem apenas 10 elevado a 80 átomos no universo observável. AlphaGo foi treinado usando dados de jogos reais com humanos. Percorreu milhões de jogos e aprendeu as técnicas usadas e até inventou novas técnicas que ninguém nunca tinha visto. E isso por si só já é impressionante. Mas não para por aí. O que muitas pessoas não sabem é que apenas um ano depois da vitória do AlphaGo sobre o campeão mundial, uma nova inteligência artificial chamada AlphaGo Zero venceu o AlphaGo original. Não em 4 de 5 jogos, não em 5 de 5 jogos, nem em 10 de 10 jogos, mas venceu o AlphaGo de 100 a 0. Isso mesmo, 100 jogos seguidos. Isso por si só já é surreal. E o que pode ser mais impressionante que isso? Bom, AlphaGo Zero aprendeu a jogar com zero interação humana. Essa técnica é mais poderosa do que qualquer versão anterior. Mas por quê? Simplesmente porque não se restringe ao conhecimento humano. Nenhum dado foi imputado nele. Não foram dados a ele números históricos. Com apenas as regras básicas, o AlphaGo Zero superou o AlphaGo anterior em apenas 40 dias de aprendizado. Ou seja, em apenas 40 dias, superou mais de 2.500 anos de estratégia e conhecimento, e ele só jogou contra si mesmo, e agora é considerado o melhor Go player do mundo, mesmo que não seja humano. Mas espera aí, se essa inteligência artificial aprendeu a jogar sem nenhuma interação humana, inventou estratégias próprias e depois nos venceu com essas estratégias, então isso significa que há mais conhecimento não humano sobre Go do que humano. E se continuarmos a desenvolver essa inteligência artificial, então isso significa que haverá cada vez mais inteligência não humana? Pode ser que eventualmente haverá um ponto em que representaremos a minoria de inteligência, talvez até uma quantidade muito minúscula. Mas tudo bem, se chegarmos a esse ponto podemos simplesmente desligar ela, certo? Bom, pode até ser, mas pense comigo. Quando os humanos modernos começaram a dominar o planeta, por que os chimpanzés ou os neandertais não nos desanimaram? Se essa inteligência artificial se tornar super inteligente e aprender e estiver conectada à internet, com certeza não podemos desligar toda a internet, não é mesmo? E se chegar a um ponto em que nós humanos ficarmos no caminho, a inteligência artificial desligaria a raça humana? Quando as pessoas pensam em inteligência artificial, tendem a pensar em inteligência artificial super inteligente, que serve à raça humana e que também poderia acabar conosco a qualquer momento. Mas isso realmente pode acontecer? A cultura pop, principalmente os filmes, tendem a retratar a inteligência artificial não como criações benevolentes, mas sim como robôs com intenção maliciosa. Mas há muito mais na inteligência artificial do que você imagina. Há muito mais tipos que servem a propósitos diferentes. Inteligência artificial estreita, também conhecida como inteligência artificial fraca, é a única forma de inteligência artificial que a humanidade criou até hoje. Parece pouco, mas acredite, ela faz um excelente trabalho no que se propõe a fazer. A inteligência artificial estreita foi criada com um único propósito, lidar com uma única tarefa específica. É o tipo de inteligência artificial que a AlphaGo é. É boa em fala e reconhecimento de imagem, e também em jogos como xadrez ou Go, ou até mesmo jogos bastante complexos como o Dota 2. No Campeonato Mundial de 2017, a inteligência artificial do OpenAI destruiu um jogador profissional, e assim como o AlphaGo Zero, não foi ensinado como jogar o jogo. Ela jogou milhares de horas de partidas 1 contra 1, mas contra si mesmo, e aprendeu sozinha. Começou mal sabendo andar no jogo e eventualmente, com o passar do tempo, ultrapassou a habilidade humana.
Se você usar o Spotify, por exemplo, verá que ele cria mixagens diárias para você com base nas músicas que você ouve. Mas como isso é possível? Bem, é possível através de algo chamado Machine Learning. O Machine Learning é a ciência de tentar fazer com que os computadores aprendam e pensem como nós. Machine Learning é essencialmente a mesma maneira que os bebês aprendem. Começamos bem pequenos e não sabemos de nada, mas com o tempo melhoramos nosso aprendizado, recebemos mais dados e mais informações de observações e interações, e na maioria das vezes acabamos mais inteligentes. A técnica mais popular para fazer um computador imitar um cérebro humano é conhecida como rede neural. Nossos cérebros são muito bons em resolver problemas, mas cada neurônio em seu cérebro é responsável apenas por resolver uma parte muito minúscula de qualquer problema. Pense nisso como uma linha de montagem, onde cada neurônio em seu cérebro tem um certo trabalho a fazer para resolver completamente o problema. Vamos fazer um exemplo simples de uma rede neural. Para dizer que alguém está vivo, ele tem que ter pulso, ou deve estar respirando, mas não necessariamente os dois ao mesmo tempo. Este ponto amarelo representa um neurônio numa rede neural. Funciona igual um neurônio em seu cérebro, recebe informações e depois dá uma saída. Se esse neurônio receber uma informação que diz "Ei, essa pessoa tem pulso e está respirando", então o neurônio decifra essa informação e diz "Ok, essa pessoa está viva". Ele aprende a analisar situações em que o humano seria declarado vivo, se está respirando ou se tem pulso, e em situações em que o ser humano está morto, onde nada disso é verdade. Bem, isso é essencialmente uma explicação básica de como funciona. Claro que nenhuma rede neural é tão simples. Muitas têm milhões de parâmetros e são muito mais complexas do que apenas uma rede de uma única camada. O mundo está cheio de sons e imagens, e apenas dados em geral, e usamos tudo isso para formar nossa visão de realidade. No entanto, à medida que tópicos cada vez mais complexos aparecem com mais e mais dados, torna-se cada vez mais difícil para os seres humanos fazer essa análise por conta própria. É aqui que o Machine Learning é muito útil. As máquinas podem não apenas analisar os dados fornecidos, mas também aprender com eles e adaptar a sua própria visão. Vamos voltar ao AlphaGo Zero. Em apenas 40 dias, ultrapassou milhares de anos de estratégia e conhecimento e até inventou algumas de suas próprias estratégias. Mas como ele fez tudo isso tão rapidamente? Os neurônios biológicos em nosso cérebro operam a cerca de 200 Hz, e isso provou ser bom para nós. Mas os transistores modernos operam a mais de 2 GHz. É uma ordem de magnitude absurdamente rápida. As informações de nossos neurônios viajam para o que é conhecido como axônios, e elas viajam a cerca de 100 metros por segundo, o que é muito rápido e nos dá um tempo de reação muito bom, mas é apenas cerca de 1/3 a velocidade do som. Os computadores, no entanto, podem transmitir informações à velocidade da luz, ou 300 milhões de metros por segundo. Portanto, há uma grande diferença entre a capacidade de nossos cérebros e nossos computadores. Qualquer coisa que treinamos nosso cérebro para fazer tem que caber dentro da nossa cabeça. Ou seja, há um limite de espaço, mas um computador pode ocupar uma sala inteira ou até mesmo um prédio inteiro. Obviamente, a inteligência artificial fraca não requer uma sala inteira de servidores para funcionar, e em alguns casos basta um pendrive. Mas para uma inteligência artificial mais inteligente, pode exigir muito mais energia. A inteligência geral artificial, ou AGI, é a inteligência artificial com mais de um único propósito, e ela está quase ou em igual à inteligência do nível humano. E é aqui que estamos tentando chegar. Mas há um problema. Quanto mais pesquisamos, mais difícil parece ser alcançar a inteligência geral artificial. Por exemplo, pense em como você percebe as coisas. Quando alguém te faz uma pergunta complicada, você tem que classificar uma tonelada de pensamentos e observações não relacionadas e articular uma resposta concisa a essa pergunta. E isso não é exatamente a coisa mais fácil para um computador fazer. Os humanos não são capazes de processar informações na velocidade da luz como os computadores, mas podemos planejar as coisas e podemos pensar em maneiras inteligentes de resolver problemas. E levar um computador ao nível humano é bem difícil. Nós humanos podemos criar coisas, inventamos coisas, criamos sociedades, jogamos e rimos. Essas são coisas muito difíceis de ensinar a um computador. Como você pode, por exemplo, ensinar um computador a criar algo do nada, que não existe ou sequer foi pensado? E qual seria seu incentivo para fazer isso? Eu pessoalmente acredito que a inteligência geral artificial é a inteligência artificial mais importante a ser criada. Mas será que devemos mesmo criá-la? Será que estamos prontos para isso? Bom, se você assistiu até aqui, estamos preparando um vídeo inteiro dedicado à inteligência artificial geral e à inteligência artificial superinteligente, que são os próximos passos na evolução da inteligência artificial. Então inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades.